Começou em São Paulo a demolição do que restou da igreja Renascer, depois que o teto desabou no domingo passado. No acidente, 9 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Tijolo a tijolo, os funcionários da empresa contratada pela igreja Renascer começaram a demolir a parede considerada mais perigosa. Ela fica ao lado de uma vila. Os moradores acordaram cedo para acompanhar o trabalho. Mesmo empurrando o material do muro com as mãos para dentro do templo, alguns pedaços caíram sobre as casas. Dá um pouquinho de angústia, assim, de ver que cada vez mais, cada marteladinha cai um pedacinho de concreto. E a gente tem o medo realmente que esse muro despenque de uma vez e que os estragos sejam maiores, né? O trabalho de demolição, que já é lento, cuidadoso, praticamente parou no meio da manhã. O motivo? Uma viga pendurada justamente na parede que mais foi afetada com a queda do teto. Aos poucos, a derrubada do muro foi sendo retomada. A Defesa Civil está preocupada com a fragilidade da estrutura. A inclinação é muito grande e como é período de chuva, também tem essa preocupação do peso da água, né, infiltrando na alvenaria, poderia ocorrer o desabamento. O templo desabou há 6 dias. Imagens exclusivas mostram o que aconteceu no domingo passado. Era o fim de um culto, poucos minutos antes das 7 da noite. Muitos fiéis ainda ocupavam boa parte do templo. Algumas pessoas se reuniam em rodas de conversa. 2 minutos e 20 segundos depois do início da sequência, a igreja fica mais vazia. É quando, de repente, o teto desaba. Reveja o desabamento em câmera lenta. A queda do telhado da igreja foi percebida por alguns fiéis, como mostram as imagens quadro a quadro. A moça de preto olha para o alto, parece ouvir um ruído. O homem de terno branco tenta se proteger e levanta o braço direito. Outro grupo no canto esquerdo do vídeo ainda tenta fugir, mas a estrutura metálica do teto cai na direção dos fiéis. Depois, o vídeo só registra um clarão e uma densa poeira toma conta do ambiente. Na sequência de imagens, há um corte. Depois dele, aparecem pessoas entre os escombros. Um homem de gravata remove uma viga. Outro, mais ao fundo, fala ao celular, enquanto alguns sobreviventes procuram por vítimas. No destaque, um policial abraça uma mulher e a retira com dificuldade do local. Emocionados, 2 homens que ajudavam no resgate fazem uma pausa e se abraçam. Um deles leva as mãos à cabeça em desespero. As imagens podem ajudar a perícia a identificar as causas do acidente. Convidado pela TV Globo, este professor de engenharia da Universidade de São Paulo analisou as imagens. Há uma viga metálica caindo em direção à câmara e isso mostra que era uma estrutura simplesmente apoiada, ela não tinha pilares intermediários e qualquer ruptura por efeito aí de uma corrosão, de cupim, de uma carga excessiva, ela é muito rápida.